Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Nós vamos agora assistir ao capítulo 4, do ensino médio, primeira série, o livro didático de vocês, capítulo 4, nós vamos tratar sobre carboidratos e lipídios. Lembrem-se que na sala de aula e no site estarão lá as atividades para vocês fazerem do livro de vocês, eu vou indicar direitinho, e também vocês farão a avaliação online 2, tá certo? Avaliação online 2 desse capítulo também, tá ok? Vocês entrem e olhem o formulário depois de assistirem a aula. Vamos lá, aula. Olá, meus queridos alunos brasileiros, paz e bem a todos vocês. Vamos falar agora sobre o capítulo 4, a aula sobre carboidratos e lipídios, Nós já vimos que todo ser vivo, para se manter vivo, ele precisa ter acesso a nutrientes básicos. Esses nutrientes podem ser orgânicos ou inorgânicos. E agora nós vamos falar primeiramente sobre os carboidratos. Tá certo? Vamos listar aqui os lipídios que são importantes. Os nutrientes que são importantes. Água, os sais minerais, as vitaminas que a gente vai estudar mais na frente, as proteínas também que vamos estudar junto com vitaminas, e hoje nós vamos falar sobre carboidratos e lipídios. Vale lembrá-los que a nossa avaliação online 2 será baseada nesse capítulo, então vamos prestar atenção a essa aula, tá ok? Para a gente fazer essa avaliação 2 e depois também vai ter atividade. Gostaria também de fazer um apelo a todos vocês. Tente entrar em contato com seus colegas que não estão fazendo as atividades da sala de aula, para eles tentarem colocar em dias essas atividades, porque eu deixo lá, pode fazer mesmo com pendência, entregue com atraso, não tem problema nenhum, tá certo? Então, falando-se de carboidratos, os carboidratos são nutrientes, como eu disse, são energéticos, nos fornecem energia, porque têm na sua grande maioria a origem em vegetais. E a gente sabe que os vegetais, eles são produtores, eles são autótrofos, eles produzem seu próprio alimento, eles são fotossintetizantes. Esses fotossintetizantes significa que eles fazem o processo de fotossíntese. Lembra que esse processo mágico que a gente vai estudar mais na frente, esse processo de obtenção de energia, esse processo de fotossíntese, mas em resumo, fotossíntese é a mágica de se pegar a energia da luz e colocar nas moléculas de carboidratos, nas moléculas orgânicas, para nos permitir a vida. Então, dessa forma, a fotossíntese e os vegetais vão nos fornecer esses carboidratos. Os carboidratos também são conhecidos como glicídios e como açúcares, tá ok? Eles são encontrados nos cereais, observe aqui, todos os cereais que nós conhecemos são encontrados em raízes e tubérculos. Observem bem, nos cereais, os cereais geralmente são sementes, são reservas de energia, de substâncias para poder nutrir o embrião das plantas. As raízes e tubérculos são artifícios que os vegetais encontraram também para poder armazenar nutrientes. E aí, por conta disso, a gente acessa todos esses órgãos dessas plantas para a gente poder utilizar o carboidrato, tá ok? As leguminosas, possuem também muito carboidrato, e as frutas em si, porque como carboidratos são açúcares, e a gente está aqui falando, ele está muito mais evidente nas frutas, mas a gente vai ver mais adiante que apesar de não estar tanto em evidência em outros alimentos, os carboidratos estão lá. Olha aqui, o principal dos carboidratos, quando a gente vai falar, é aquele que a gente usa no dia a dia, que é extraído da cana-de-açúcar, a sacarose, O açúcar propriamente dito. Quando a gente fala de açúcar, todo mundo já pensa nesse camarada aí, na sacarose.
As funções dos carboidratos é justamente fonte de energia, para nos fornecer energia, para as células terem o que gastar durante seu metabolismo e se manterem vivas e manter os organismos também vivos, sejam esses organismos unicelulares ou pluricelulares. Outra função dos carboidratos é a função estrutural, a função dos seres vivos. Vocês devem estar ouvindo, né? Aí, para você ver, parece que eu estou numa fazenda, que meus vizinhos eles criam muitas aves, né? Muita galinha, muito galo, e vira e mexe, ó, um galinho faz uma entrada aí maravilhosa. Mas isso não incomoda a natureza, e a natureza jamais poderá incomodar alguém. Bom, falamos que as funções dos carboidratos é fornecer energia. E a segunda função dos carboidratos é a função estrutural. O que é a função estrutural? Aquele que vai fazer parte da estrutura, da construção de alguma coisa. E aqui nós temos, ó, a membrana plasmática, a membrana que protege todo o conteúdo celular. Aquela membrana que coordena e limita o que entra e o que sai da célula, né? E ela é composta de quê? De lipídios, que a gente vai estudar também lá adiante, e de proteínas e carboidratos. Olha aqui um complexo proteína-carboidrato que a gente chama de glicoproteína. O nucleotídeo ou nucleosídeo, que fazem parte da estrutura geral dos ácidos nucleicos, no caso do RNA, o açúcar, ou seja, o carboidrato que faz parte desse nucleotídeo é a pentose, chamada ribose, enquanto que no DNA é a desoxirribose. E eles estão aqui, ó. Cada estruturazinha dessa que é o tijolinho que vai construir as moléculas de ácidos nucleicos, né? A fita de ácido nucleico, tanto o RNA quanto o DNA. E juntamente aqui nesse trio, que é uma base nitrogenada, um fosfato e a pentose, vai estar lá o carboidrato fazendo parte desse grupo. Os tipos de carboidrato. Olha só, os carboidratos eles são divididos de acordo com a quantidade, né, de ligações que ele tem. O carboidrato, que é formado por carbonos hidratados e ligados uns aos outros, onde essa ligação de um carbono com o outro tem uma energia enorme, e é justamente quando se quebra essa ligação entre os carbonos é que nos é fornecida essa energia lá na respiração celular dentro da mitocôndria. Então, o que ocorre? Cada molécula simples de carboidrato é chamado de monossacarídeo. Então, observe bem, todos esses aqui são monossacarídeos. A frutose, a glicose, a galactose e a ribose são monossacarídeos. À medida que esses monossacarídeos vão se organizando, a gente vai vendo o surgimento de novos carboidratos. Por exemplo, disacarídeos. Os disacarídeos são carboidratos formados a partir da união de dois monossacarídeos. A sacarose é glicose com frutose, a lactose é a galactose com a glicose e a maltose são duas moléculas de glicose. E aí, professor, para por aí? Não. Agora a gente vai pegar um conjunto gigantesco formando inúmeros monossacarídeos ligados uns aos outros, que a gente chama de polímeros, que vai formar os polissacarídeos, são carboidratos de cadeia longa, ou seja, que tem um grande número de monossacarídeos ligados, tá certo? E esses polissacarídeos, por estarem todos ligados, eles têm um propósito. Significa que eles estão todos ligados para ficar empacotado e ficar guardado, armazenado para que se utilize quando for necessário. Quem produz muito carboidrato pode economizar e fazer sua reserva. Isso nós temos uma reserva nos vegetais que é chamado de amido.
O amido nada mais é do que monossacarídeos que estão todos ligados uns aos outros, formando polímeros de carboidratos, de monossacarídeos, e dá-se o nome de polissacarídeo. E esse amido é reserva, mas de quem? Dos vegetais, das plantas. Observem bem, o amido é um polissacarídeo de reserva das plantas, dos vegetais. E os animais, professor, eles têm reserva? Tem sim, que é o glicogênio. O glicogênio é justamente moléculas de glicose que são armazenadas pelo fígado e os músculos como reserva de energia. Então, nós temos um polissacarídeo de reserva vegetal, que é o amido, e temos o de reserva animal, que é o glicogênio. E a celulose, professor, que aparece aqui? Pois é, a celulose é um componente da parede das células vegetais. As células vegetais, além de ter a membrana plasmática, possuem também uma parede celular. E essa parede celular é impregnada de celulose. É um polissacarídeo. Só que nós não temos acesso a essa celulose quando nós consumimos vegetais. Por conta de que nós não temos enzimas que quebram essa celulose para nos fornecer os carboidratos que estão nela, né? Mas alguns organismos, alguns animais possuem um mutualismo, uma relação com pequenos micro-organismos, ou seja, se é micro-organismo é pequeno, né? Com micro-organismos como protozoários que conseguem fazer a digestão da celulose. E aí eles vivem nesse processo de mutualismo. O animal consome, por exemplo, o capim e dentro do seu aparelho, do seu sistema digestório vai acontecer a digestão da celulose, não porque ele tem enzima, mas porque ele tem organismo vivendo com ele que vai fazer essa digestão e vai liberar energia, os carboidratos para esse. Então, meus queridos, vamos observar aqui como é que é feito o cálculo para se aferir as calorias dos alimentos. A gente sempre fala que o alimento é mais energético, a gente diz que o alimento ele tem muitas calorias, mas como é que isso é feito? Vamos observar aqui esse experimento. Olha só, foi montado aqui um experimento onde você tem uma massa de água. Dentro dessa massa de água está submergido uma câmara. Dentro dessa câmara existe uma amostra da substância que você quer calcular a caloria. E o que é uma caloria? É a medida de energia. Mesmo que não esteja no Sistema Internacional de Unidades, ela é feito o cálculo dessa forma. É quando em combustão uma substância consegue elevar a 1 grau Celsius 1 grama de água. Então, dessa forma se calcula as calorias das substâncias. E aqui a gente está vendo, dentro da câmara você tem uma amostra que está ligada a eletrodos, está vendo aqui, numa caixa de ignição. Aqui que vai mandar energia para começar a combustão. À medida que essa substância for entrando em combustão, ela vai liberar calor. E ela liberando calor, ela vai elevar essa massa de água aqui em 1 grau Celsius, tá certo? E essa quantidade de energia que ela liberou para elevar essa temperatura a 1 grau Celsius é que a gente vai calcular a caloria, né? O calor liberado por essa substância. Algumas substâncias vão precisar queimar bastante para poder elevar a 1 grau Celsius 1 grama de água. Outras não, outras são tão energéticas que basta um pouco, ela já libera uma energia muito grande, tá certo? E dessa forma a gente tem o cálculo das calorias das substâncias, ok?
Olá, agora também vamos continuar falando dos lipídios, né? Nós falamos dos carboidratos, que são alimentos altamente energéticos, vamos falar agora dos lipídios. Os lipídios são a mesma coisa que falar gorduras, né? São os óleos e gorduras. Eles são encontrados no leite, na carne, na gema do ovo, né? Nos óleos vegetais, fruta, abacate, coco, são alimentos que possuem muitos lipídios. No corpo, esses lipídios, quando nós consumimos em excesso, são armazenados em células chamadas de adipócitos, que formam os tecidos adiposos, né? Essa gordurinha que nós temos de reserva, tá ok? Porque quando consumimos alimentos muito gordurosos e não gastamos essa energia, então o excesso é armazenado nessas células adipócitas. Bom, nós temos vários tipos de lipídios. O primeiro lipídio que nós vamos falar são os glicerídeos, né, formados por óleos, que nós conhecemos, e gorduras. Esses glicerídeos, eles são formados pela união de glicerol, que é um álcool, com 3 ácidos graxos, tá certo? Então aí a gente vai formar os chamados triglicerídeos, né? Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos o glicerol, que é um triálcool, e juntando-se com 3 ácidos graxos formam os triglicerídeos. Bom, alguns lipídios, por exemplo, como as gorduras, que podem ser de 3 tipos, né? Como a gente consome por aí. Nós temos as gorduras saturadas, nós temos gorduras insaturadas e temos as gorduras hidrogenadas, né? Que está na moda aí, que muita gente utiliza. Vamos saber por que hidrogenam a gordura. As gorduras saturadas, elas são ricas em ácidos graxos, ou seja, possuem apenas ligações simples unindo os átomos de carbono, como vocês podem ver aí na figura. Então estão presentes em quê? Estão presentes no creme, estão presentes no bacon, estão presentes na carne, estão presentes no queijo. Esses são exemplos das gorduras saturadas. As gorduras insaturadas, repare bem que ela possui uma ligação dupla ali. Não há apenas ligações simples entre os carbonos, como lá na gordura saturada. A insaturada possui uma dupla ligação entre átomos de carbono em algum momento ali da cadeia. Como vocês podem ver aí os exemplos, né? Nós temos o milho, nós temos a semente do girassol, nós temos atum, abacate e por aí vai. A hidrogenação das gorduras, isso é uma novidade criada pelo homem, né? Que é a conversão de óleo em gordura, ou seja, você vai pegar aquele óleo que é mais líquido e vai acrescentar hidrogênio e esse óleo ele vai ficar com o aspecto de gordura, né? Aquele aspecto mais denso. Isso significa o quê? Significa que vai facilitar muito na produção de alguns alimentos, né? Por exemplo, repare bem as vantagens. Tem um ponto de fusão elevado, ou seja, não vai passar do estado líquido com muita facilidade, do estado sólido para o líquido com muita facilidade. Isso é bom para quem trabalha com mercadorias. Melhora a qualidade de estocagem dessa gordura, tem uma melhor palatabilidade, ou seja, apresenta um sabor melhor e textura, tem maior vida de prateleira, que isso aí é uma coisa maravilhosa para quem trabalha no comércio e por isso a indústria utiliza tanto. Observem aí os alimentos que possuem gordura hidrogenada, tá ok? Bom, outros tipos de lipídios, os cerídeos, que são a cera do favo de mel de abelha, aquela cera que a gente conhece, né? Os fosfolipídios, que são aqueles lipídios que possuem uma
extremidade polar e uma extremidade apolar. Por isso que às vezes quando a gente pinga o óleo dentro da água, ele vai formar, né, aquela vesículazinha, porque as partes do lipídio, do fosfolipídio que é aversa à água vai para dentro e a parte que gosta de água fica do lado de fora, formando uma bolinha, uma vesículazinha. E os lipídios chamados esteroides, que são responsáveis pela formação dos hormônios sexuais e também colesterol, né? Os hormônios sexuais a gente sabe, né? Estradiol, testosterona, progesterona, e dessa forma a gente vê aí. Então, gente, esse é o estudo nosso sobre carboidratos e lipídios, tá certo? E aí vocês vão lá na sala de aula que vocês vão encontrar lá a prova online 2 e vão encontrar também a atividade desse capítulo para vocês fazerem, tá ok? Um forte abraço.